E aí, galera de Sistema de Controle 1, continuando então com o conteúdo da disciplina, a gente estava vendo refinamento, né, do esboço do LGR, tá? Lugar geométrico das raízes. E a gente vai continuar agora, né? Agora a gente vai ver o seguinte refinamento aqui, tá na tela já, refinando o LGR, né? Ângulos, ixi, faltou um acento aqui, ângulos de partida e chegada, tá? Eu só colocar um acento circunflexo aqui. Ângulos. Opa. Ângulos de partida e de chegada. Agora tá certo. Então é o seguinte, imagina a situação, né? Onde eu tenho esse LGR aqui, ó, tá? Tá aí o plano S, o LGR. O LGR é o azul, né? O ramo aqui, azul, e esse outro, né, simétrico, também azul, né, que é os polos em malha fechada. À medida que aumenta o ganho K, o ganho proporcional do sistema, tá? E aí estão aqui representados dois polos, né, conjugados complexos, né? Dois zeros também conjugados complexos, né? Esses polos e zeros são do ganho de malha, né? O ganho de malha aberta, tá? Então, aí no plano S. E aí a gente sabe que não tem comportamento no infinito, né? Porque é a mesma quantidade de polos e de zeros. Então, não dá para traçar a assíntota, tá? O que a gente sabe é o seguinte, que os polos em malha fechada partem dos polos de malha aberta, dos polos do ganho de malha, né? E aí, aqui, como é conjugado complexo, eles partem, né, de modo simétrico, tá? Muitas vezes fazendo uma curva assim, ó, deixando o polo de malha aberta, né? E à medida que o ganho K vai aumentando, ele vai procurando os zeros finitos, né? Então vem de cá, porque é simétrico em relação ao eixo real, né? E os polos de malha fechada vão procurando os zeros finitos aqui, ó, tá? Também conjugados, e vai fazendo essa curva até chegar nos zeros finitos, né? À medida que vai aumentando o ganho K, tá? Então, o interesse nesse caso, um ponto que a gente poderia achar e que vocês já sabem calcular, que eu já mostrei, é esse cruzamento aqui, ó, com o J ômega, né? Então, se você calcular esse cruzamento, você acha, né? Você acha nesses pontos aqui, ó, tá? Aqui em cima e o negativo aqui, né, simétrico aqui embaixo, tá? Mas o que a gente quer agora é o ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó. Então, vou colocar uma reta aqui. Ixi, ficou feio, né? Vou colocar aqui uma retinha. Aqui, tá? Em relação a essa reta, passando aqui, tá? Este ângulo aqui, ó. Tá? Então, esse é o ângulo de partida, né, do meu lugar geométrico das raízes, tá? Ao passo que também em relação à mesma reta, né? Esse aqui, ó, é o meu ângulo de chegada, tá? Então, aqui é o θ de partida. E esse aqui é o θ, o ângulo de chegada, tá? Então, como é que a gente calcula isso? Vamos aproximar desse cara aqui. E imaginar um ponto bem perto do polo aqui, ó. Vou até colocar de outra cor aqui. Vamos imaginar esse pontinho aqui, tá? Bem perto desse polo e que pertença ao LGR, né? A gente sabe que ele pertence, tá?
Então, vamos mirar para ele aqui. Vamos mirar para a gente descobrir a contribuição angular, né? Mirar do polo até ele, tá? De modo que a contribuição angular desse polo até esse ponto é o próprio ângulo de partida, tá? E aí, como a gente calcula a contribuição de polo, a gente vai fazer como a gente já sabe, né? A gente tem que mirar todos os outros, né, zeros e polos do ganho de malha para aquele ponto que a gente está calculando a contribuição angular. Então, vou colocar daqui, né, até aqui, vou mirar mais ou menos no ponto, tá, pessoal? Porque senão vai ficar bagunçado aqui, ó, tá? Vou mirar aqui assim, ó, e dá pra ver, né? Mirou, tá? Vou colocar a setinha. Vou colocar a seta, todo mundo mirando aquele ponto. Mirar aqui também, né? Sair daqui, ó. Virou. Colocar a setinha. E mirou esse aqui também, né? Então, vou calcular as contribuições angulares, né? Todo mundo mirando nesse ponto aqui, que é o ponto do LGR próximo desse polo aqui que está perto dele, tá? Vou colocar a setinha. E aí, olha só o que vai acontecer quando eu afastar. Tá? Vou afastar um pouco mais só para você sentir o efeito. Então é como se eu estivesse mirando todos as minhas contribuições, né? Vamos dizer assim, num ponto tão perto desse polo aqui, ó, que é o que eu conheço, tá? Que eu poderia, né, tranquilamente, como uma aproximação válida, considerar as coordenadas do ponto que eu estou testando como as coordenadas do próprio polo que está perto dele aqui, ó, tá certo? Então, por isso que eu olhei mais de perto e olhei mais de longe, tá? Então, olhando aqui um pouco mais perto, então tá aqui de novo, né? A gente vai calcular as contribuições angulares nesse ponto de teste aqui, tá? E em relação ao polo que está perto dele, é o próprio ângulo de partida, tá? E aí, como eu estou testando um ponto, eu tenho que calcular todas as outras contribuições, né? Esse zero, esse outro polo, tá? E aí, volta a repetir. Como esse ponto está num lugar hipotético, né? Muito próximo do polo, né? Que eu já conheço, tá? Eu considero como aproximação válida, tá? Que esse ponto tem as mesmas coordenadas desse polo aqui, ó, tá? E aí, como é que eu vou calcular? Bom, a contribuição angular, ela é igual a somatória, né, dos ângulos dos zeros, né, dos zeros, menos somatória dos ângulos dos polos, né? Só que eu sei que esse ponto hipotético aqui, ó, ele pertence ao LGR, tá? Então, ele vai ser 180 graus essa contribuição angular, tá? 180 graus é igual, vou colocar aqui, somatória, né, dos ângulos dos zeros, né, dos zeros, menos somatória dos ângulos dos polos, tá?
dos polos. E aí, como é que eu vou saber como é que calcular essa contribuição angular? Aí, ó, nesse caso, essa contribuição angular é esse ângulo aqui, na verdade, né? Então, eu vou colocar θ do 0, 1, tá? Então, essa contribuição em relação à reta aqui, né? Tá? É esse ângulo aqui, ó, tá? A contribuição angular desse 0,2 aqui, ela vai ser em relação à reta passando aqui, né? Vai ser esse ângulo aqui, ó, tá? θ do 0,2. Nossa, horrível, peraí. θ do 0,2, aí. E a contribuição desse polo aqui vai ser o θ do polo 2 aqui, tá? E a contribuição desse polo aqui em relação ao ponto é o próprio θ de partida que eu já tinha mostrado aqui, tá? Então, 180 graus vai ser θ do 0,1 mais θ do 0,2, então θ do 0,1 mais θ, o ângulo do 0,2, né? Menos θ do polo 1, polo 2, aliás, né? Polo 2, desculpa. Polo 2 aqui. Polo 1 é o θ, o θ de partida aqui, né? Θ do polo 2 menos, porque o menos inverte todo mundo aqui, né? Menos o θ de partida, tá? Que é o que eu estou querendo saber. De partida. Então, vou trocar esse θ de partida pelos 180 graus aqui. Então, θ de partida, que é o que eu estou querendo saber, é igual θ do 0,1 mais θ do 0,2 menos θ do polo 2 menos 180 graus, né? E aí, a questão aqui é o seguinte, eu vou dar como exemplo esse aqui que está mais fácil, tá? Como esse ponto, eu estou considerando ele tão próximo desse polo aqui, que está mais próximo dele, nosso polo vermelhinho conhecido, tá? Que eu vou considerar como as coordenadas desse ponto, as próprias coordenadas desse polo conhecido, o ponto desconhecido, mas o polo é conhecido, e o ponto está tão próximo do polo que eu vou considerar como aproximação que as coordenadas desse ponto são as próprias coordenadas do polo, tá? Fica claro que no caso do θ do polo 2 aqui, ó, como ele é um simétrico, tá, em relação a esse polo aqui, ó, tá? Então, o polo 2 é simétrico em relação ao polo 1 aqui, tá? Esse ângulo aqui vai ser 90 graus, tá? 90 graus. Tá certo? Porque olha aqui, ó, embora a gente enxergue esse ângulo aqui, se a gente imaginar que esse ponto está bem próximo aqui, ó, do polo que eu conheço, tá? Esse aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Então, eu considero essa aproximação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser 90 graus. E aí, o θ de partida vai ficar, então, igual, ó, θ do 0,1 mais θ do 0,2 menos 90 graus menos 180 graus, tá? E como é que eu vou descobrir o θ do 0,1 e θ do 0,2? Se eu conheço, né, as coordenadas desse polo, né, e eu considero esse ponto, né, tão próximo que eu posso assumir que a coordenada do ponto é a mesma coordenada desse polo, tá?
eu também conheço as coordenadas desse zero e a coordenada desse zero. Então, basta eu mirar para lá e eu sabendo das coordenadas, né, desse polo, ou seja, desse ponto aproximado desse polo, tá? As coordenadas desse zero e as coordenadas desse zero, eu uso trigonometria, né, para poder saber qual é esse ângulo, o ângulo do 0,1 e o ângulo do 0,2. Então, isso aqui, ó, eu vou com trigonometria, né? Trigonometria. Eu vou conhecer quais são esses ângulos aqui, né? Tá? E aí, essa aqui passa a ser minha única variável dessa equação, tá? Única variável dessa equação. Beleza? Eu prometi ângulo de partida e ângulo de chegada. O ângulo de chegada você faz exatamente o mesmo, tá? Que eu fiz para o ângulo de partida, ou seja, você considera um ponto, né? Vou aumentar aqui um ponto aqui bem próximo, né? Desse zero conhecido aqui, tá? Desse zero conhecido, um ponto e que pertença logicamente ao LGR, tá? Um ponto tão próximo que a coordenada desse ponto, né, eu posso considerar como coordenada desse zero que eu conheço aqui, ó, tá? E aí eu também calculo contribuições angulares, né? De todos os elementos aqui, ó, em relação a esse ponto aqui, ó, inclusive do zero que está perto dele, tá? Sendo que do zero que está perto dele é o próprio ângulo de chegada aqui, ó. Tá certo? Então faça a mesma coisa, né? Miro, né, todos os elementos polo, né, para esse ponto, esse outro polo para esse ponto, esse zero também para esse ponto, tá? E aí eu uso a mesma equação, né? Quer ver? Vou diminuir aqui. Só que nesse caso vai ficar então 180, porque eu sei que esse ponto também pertence ao LGR, né? Então já vou considerar que é 180, a contribuição angular é igual somatória dos ângulos dos zeros, né? Então vai ser o θ de chegada, tá? Porque é um ângulo de zero aqui, né? Tá? Mais o θ do 0,2 menos θ do polo 1 menos θ do polo 2, tá? Aí vai ficar 180 graus menos θ do 0,2 mais θ do polo 1 mais θ do polo 2 é igual ao θ de chegada, que é o que eu estou querendo calcular, tá? Θ de chegada. Se você imaginar aqui, ó, vou colocar só uma contribuição angular, né? Eu já coloquei uma que é a do zero em relação, o zero que está próximo em relação ao ponto bem perto dele, tá? Vou colocar somente uma agora, para não ficar muito bagunçado, que é desse zero em relação a esse ponto aqui, ó, tá? Em relação a esse ponto. Só para mostrar que ela já é conhecida, né? Pelo mesmo motivo que a do cálculo anterior do θ de partida aqui, ó, tá? Como eu considerei esse ponto aqui, ó, que pertence ao LGR, muito próximo desse zero, o suficiente para que eu considere as coordenadas desse ponto, as próprias coordenadas desse zero, tá? O θ do 0,2 nesse caso aqui, ó, tá? Vai ser o quê? Vai ser 90 graus, né? Não vou colocar isso ali, não. Então, vou colocar aqui embaixo, né? Então, esse ângulo aqui, ó, tá? Nesse caso, dessa contribuição angular em azul, né? Em relação a esse ponto que está no LGR, que está chegando aqui no zero, tá? Então, estou calculando o θ de chegada, tá?
E aí, como aproximação, esse ponto está tão perto do zero que eu estou considerando que a coordenada do ponto é a coordenada do zero. Se eu mirar esse zero nesse ponto, tá? O ângulo θ do 0,2, nesse caso não é o verdinho aqui não, é o azulzinho aqui embaixo, tá? Então, θ do 0,2, vou colocar aqui θ do 0,2, né? Então, em relação ao traço azul aqui, tá? E essa reta aqui embaixo, tracejada, né? Então, θ do 0,2 aqui vai ser 90 graus. Então, vai ficar 180 graus menos 90 graus, que é o θ do 0,2, mais θ do polo 1 mais θ do polo 2 é igual ao θ de chegada, o outro ângulo que eu quero calcular, né? Que é esse ângulo dessa curva aqui, né? Já chegando no zero, tá? O LGR chegando no zero, tá? E aí eu calculo θ do polo 1, θ do polo 2, mirando esse polo naquele ponto, mirando esse polo naquele ponto e calculando com trigonometria essas duas contribuições angulares, né? Então, eu uso trigonometria aqui também para calcular esses dois caras, né? θ do polo 1, θ do polo 2, sabendo o seguinte, eu estou mirando naquele ponto que pertence ao LGR, né, e está chegando no zero, né, o LGR chegando no zero, tá? E aí o ponto está tão perto que eu considero as coordenadas do próprio zero que está ali perto dele, tá? Então fica fácil, se eu conheço coordenadas dos polos, né? Coordenada dos polos e a coordenada desse zero, eu uso trigonometria e acho o θ do polo 1, θ do polo 2, de modo que também, nesse caso, a única variável é o θ de chegada, tá? Então, esse aqui, ó, vai ser a única variável dessa equação. Variável. Beleza? Professor, mas e esses de baixo é a mesma coisa? A questão é a seguinte, se você achou esses de cima aqui, ó, os de baixo vai ser a mesma coisa, considerando, vamos dizer assim, um simétrico, né? Tá? Então, porque aí, ó, nesse caso aqui, o ângulo está aqui para baixo, né? Certo? Então, você tem que considerar a simetria, mas basta calcular esses de cima aqui, ó, que já está de bom tamanho, tá certo? Então, assim, por simetria, você, se você observar aqui, ó, você vai ver que aqui vai ser o mesmo ângulo aqui, ó, tá? E o mesmo ângulo do lado de cá, na verdade, vai ser, aqui, ó, deixa eu fazer acrescentar no desenho. Nesse caso aqui, ó, tá? Esse ângulo vem aqui, né? Aqui, em relação a esse. Então, por exemplo, você calculou esse de dentro aqui, né? Então, o ângulo de fato para esse cara aqui seria toda essa volta, né? Ou seja, 360 menos o θ de chegada aqui, ó, tá? Tá certo? E aqui é a mesma coisa, né? Então, você tem aqui, ó, você calculou por aqui assim, né? Então, você, nesse caso aqui, ó, o ângulo vai ser aqui, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui você calculou esse de cá, né? Aqui, você tem que considerar essa diferença aqui, ó, com 180 graus, tá? Com 180 graus aqui, ó. Então, θ de partida menos 180 graus, tá? E aqui, nesse caso, tá? Você tem que somar com 180 graus, porque o θ de partida ele vai vir daqui até aqui, tá? Vai somar com 180 graus aqui. Então, aqui, ó, θ de partida, né, que você calculou. Para calcular esse ângulo aqui, ó,
você tem que considerar o que falta aqui para os 180 graus e somar no 180 aqui, ó, tá certo? Tá? Mas assim, de modo geral, colocando esses dois aqui já dá uma informação, né? E lembrando que aqui vai ser simétrico, tá? Não precisa mais do que isso, não, tá certo? Então agora vamos ver um exemplo aqui do traçado do LGR, calculando ângulos de partida, tá? Então tá aqui, ó. Então, dado o sistema com alimentação unitária abaixo aqui, ó, determine o ângulo de partida dos polos complexos, né? E esboce o lugar geométrico das raízes, tá? Então, quais polos complexos? Aqui deve ter um complexo, né? Vamos ver. S é igual a menos 2 mais ou menos 2 ao quadrado, 4 menos 4 vezes 2, 8, né? 8 sobre 2. Então, S' vai ser menos 2 mais, aqui vai ficar menos 4, né? Então, mais J2 sobre 2 é igual a menos 1 mais J1. E S' é igual a menos 2 menos J2 sobre 2, então igual a menos 1 menos J1. Beleza. Então, o lugar geométrico desse cara vai ser da seguinte maneira. Vamos colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Vou colocar o plano S aqui. Pelo visto, ele só tem polo no lado esquerdo, né? Aí. Tem um zero também, menos 2, ok. Todo lado, sempre plano esquerdo, plano S. Então, J ômega e sigma. Eu tenho um zero em menos 2, polo em menos 3 e dois polos menos 1 mais menos J1. Então, deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, né? Vou colocar os polos em vermelho aqui. Opa, vou colocar amarelo, só o J1. J1 está simétrico, né? J1 e menos J1, tá? Então, J1 e menos J1. Então, aqui, vou colocar de cá menos 1, menos 2 e menos 3. Agora, vermelhinho, eu tenho, então, dois polos menos 1, mais menos J1, então, conjugado aqui, né? Menos 1 mais J1, menos 1 menos J1. Eu tenho um zero em menos 2, um zero em menos 2 e um polo em menos 3. Polo em menos 3. Ok? Eu tenho 1, 2, 3 polos e um zero. Então, eu posso calcular a assíntota, né? Porque vai ter comportamento no infinito. Então, a assíntota vai ser, vou colocar verdinho de cá, sigma A vai ser somatório dos polos, né? Menos 1 mais J1, menos 1 menos J1, menos 3, menos somatória dos zeros, né? Então, menos
menos 2, né? Menos 2. Dividido por quantidade de polos. 1, 2, 3. 3. Menos quantidade de zero dá 1, né? Então, esse aqui vai ficar, esse cara corta com esse. Então, vai ficar menos 1, menos 2, menos 5, menos 5 mais 2, menos 3 meios, né? 3 meios. Então, dá menos 1,5, né? Então, 1,5 dá bem no meiozinho aqui, né? Então, sigma A tá aqui, né? Bem aqui no meio, aqui, ó. Menos 1,5, tá certo? E qual o ângulo, né? Θ A vai ser 2n mais 1 de 180 graus dividido por quantidade de polos menos quantidade de zero, né? Então, vai ficar, para n igual a zero, vai ficar 180 dividido por 2, que é igual a 90 graus, para n igual a zero, né? Então, a reta subindo aqui, tá certo? E igual a, para n igual a 1, vai ser 2 vezes 1, 2, 1, 3, né? 3 vezes 180 dividido por 2, tá? Deve dar 270, vamos ver. 3 vezes 180 dividido por 2. É isso aí, 270 graus. 270 graus. São duas assíntotas, tá, pessoal? Ela deu subindo aqui e descendo, mais 180 e menos 180, tá? Vou colocar fininho aqui. Deixa eu ajeito. Aí. Beleza. Mais 90, aliás, 90 graus, né? E 270 graus, tá? 270 graus. Se eu continuar calculando aqui, só vai cair aqui em cima, porque é sempre duas assíntotas, tá? Sempre caindo aqui, ou para cima ou para baixo. Então, ficou desse jeito, tá? Então, o LDR desse cara vai ser algo assim, ó. Se essa assíntota está delimitando, ela está delimitando esses polos complexos aqui, ó, tá? Então, esses polos complexos, eles vão tender às assíntotas, tá? Então, ele vai sair aqui e vai fazer uma curva aqui assim, ó, e vai tender à assíntota, tá? Quando ele está procurando o zero no infinito aqui, ó, tá? Então, mesma coisa do lado de cá, ó, tá? Mesma coisa do lado de cá, ó. Porque está tendendo à assíntota, tá? E aí só resta esse polo procurando esse zero aqui, ó. Porque se tem o zero, ele vai procurar, tá? Os outros não procuraram o zero porque tem a assíntota delimitando aqui, tá certo? Então esse polo só vai sobrar ele procurando. Vou colocar um traço mais grosso aqui. Só vai sobrar ele procurando esse zero aqui, ó. Não tem outra alternativa, tá? Então, provavelmente vai ser assim o LDR. Provavelmente não, vai ser. Vai ser assim o LDR. Ok? Então, eu quero o ângulo de partida, né? Ângulo de partida. Então, posso colocar aquela retinha aqui, ó. E já imaginar que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer aquele lance, né? Vamos chegar lá pertinho. Chegar lá perto.
né, considerar um ponto, então, aqui. Considerar um ponto aqui perto pertencente ao LGR, lógico, né? E perto o suficiente desse polo que está mais próximo aqui, ó, para eu considerar a coordenada desse ponto igual a coordenada desse polo, tá? E vou calcular essa contribuição angular aqui, ó, tá? Que é o meu θ de partida, né? Θ de partida, tá? Não, ficou muito feio. Só voltar aqui o tracinho, tá? Aí. Então, aqui eu quero esse θ de partida. Então, é esse ângulo aqui, ó, dessa contribuição angular, desse polo em relação ao ponto, tá? Aí eu tenho que mirar todo mundo agora, né? Tem que mirar esse zero aqui, tá? Naquele ponto. Tem que mirar esse polo aqui naquele ponto. E antes que eu esqueça, já vou fazer a setinha, né? Setinha. Tá? Vou mirar esse polo aqui também naquele ponto. Também naquele ponto. Então vai ficar um monte de seta aqui, né? Tá? E é o seguinte, voltando a falar, esse ponto eu considero ele tão próximo desse polo aqui, ó, que eu praticamente uso as coordenadas desse polo como coordenadas desse ponto aqui, ó. Então, de cara, eu já sei que o ângulo dessa contribuição do polo aqui, ó, vai ser 90 graus. Então, fica faltando esse ângulo aqui, né? Θ do zero e θ do polo aqui, tá? Polo, sei lá, falar que esse aqui é o polo 1, tá? Esse aqui é o polo 2, tá? Esse aqui é outro polo, né? Seria o polo 2, mas aqui eu já dei o nome de θ de partida, né? Que seria a contribuição angular aqui, ó, desse polo no ponto próximo dele, tá certo? Então o ângulo eu vou calcular, vou afastar, né? Vou calcular como 180, porque eu sei que esse ponto pertence ao LGR, né? 180 é igual somatória dos ângulos dos zeros, né? Então, θ do zero, só tem esse zero, menos somatória dos ângulos dos polos. Θ do polo 2, menos θ do polo 1, menos θ de partida, né? São três polos. Então, trocar esse com esse, θ de partida, que é o único que eu não conheço, que eu quero saber, né? Vai ser θ do zero, menos θ do polo 2, menos θ do polo 1, que é 90 graus aqui, né? Vou deixar aqui por enquanto, θ do polo 1. Então, tá aí, né? Ah, falta 180, menos 180, né? Menos 180 graus. Eu troquei esse cara por esse de cá, tá? Então, θ de partida, θ do zero, menos θ do polo 2, menos θ do polo 1, menos 180, tá? Então, θ do zero, vamos calcular o θ do zero aqui, ó. θ do polo 1 já é 90 graus, né? θ do polo 1 é igual a 90 graus. Né? Lembrando que esse ponto está tão próximo do polo que eu conheço que eu uso as coordenadas do polo do que eu conheço para esse ponto aqui, tá certo? Então esse ângulo aqui, ó, como é o polo é simétrico, tá? Em relação ao eixo real, esse ângulo aqui é 90 graus. Agora θ do zero. Θ do zero vai ser igual a... então, é 2 aqui, né? Menos 2 e 1. Só que eu tenho que considerar essa distância aqui, ó, tá?
Então é menos 1 e 1, tá? Então seria tangente, o arco cuja tangente é igual a cateto oposto, que é 1, sobre o adjacente, que também é 1 aqui, né? Ó, daqui até aqui, né? Certo? É 1. Ou seja, esse ângulo θ do 0,2 do 0, aliás, é 45 graus, tá? O θ do polo 2 vai ser o arco cuja tangente é o cateto oposto 1, né? 1. Pelo adjacente, a diferença de menos 3 para menos 1. Então é 2, né? Que é igual a esse eu não lembro de cor, não. 0,5 trigonometria, segunda função, tangente a menos 1. Tá em grau, né? 26,56 graus, tá? 26,56 graus. Então aqui, jogando aqui, θ de partida vai ser, θ de partida vai ser θ do 0, 45 graus, né? 45 menos θ do polo 2, cadê? 26, né? Menos 26,56 menos 90, né? 90 graus, θ do polo 1 menos 180 graus, tá? Então vai estar uma calculadora de novo. 45 menos 26,56 menos 90 menos 180 menos 251. Então aqui é igual, vou colocar aqui então assim, θ de partida é igual a menos 251,56 graus. Só que ele deu negativo, né? Quer dizer que se ele deu negativo, opa, ele me mostrou na conta, né, o complemento aqui para o 360 graus. Então esse ângulo aqui até aqui, ó, tá? É o menos 251. Então basta eu subtrair de 360, tá? Então menos 251 mais 360 graus, tá? Então 108,44 graus. Então θ de partida é igual a 108,44 graus. Beleza? Então olha só. E tá coerente, né? Porque 108 é um pouco maior, né? 20 graus, né? 18 graus maior do que o 90, né? O 90 tá reto aqui, ó. Então ele abriu um pouquinho aqui procurando, né, a assíntota, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Ok? Aí ângulo de partida foi devidamente calculado, tá? Então vou só marcar de vermelho aqui. Então tá aqui, ó, 108,44 graus, tá certo? Ok? Então tá aí o exercício com o exemplo, né, de como calcular ângulo de partida, né, e refinar um LGR que vamos dizer assim, está diferente dos exemplos, né, que a gente tem visto até o presente momento, tá? Tá, beleza?
Você pode testar no MATLAB. Vamos testar para ver se está certo esse desenho, tá? Só um instantinho que eu vou ligar aqui. Então, pessoal, já com o MATLAB ligado, tá? Então, S é igual a TF de S, eu entrei com a G, né? Na verdade, é KG de S, H de S, né? Só que o sistema tem realimentação unitária, então é o próprio G de S aqui. Então, é S mais 2 sobre S mais 3 vezes S ao quadrado mais 2S mais 2, tá? Então, tá aí a função de transferência. Uai, o que eu com MATLAB? Tá aí a função de transferência. Só MATLAB. Tá aí, MATLAB cuspiu a função agora, tá? Então, vou fazer o RLOCUS, né? RLOCUS da G, né? O gajamento das raízes da G. O MATLAB hoje está realmente uma preguiça danada. Tá aí o LGR, tá, pessoal? É claro que, assim, no desenho, né, a gente tem uma outra perspectiva, vamos dizer assim, mas é um ângulo, tá? 120 graus aqui, ó, tá? 110 graus, aliás, tá? Ângulo de partida tendendo aqui, ó, a assíntota em 1,5 aqui, ó, tá vendo a assíntota? Então, parte dos polos conjugados complexos e tende às assíntotas, né? Assíntota 90 e 270 graus, que irradia do 1,5 aqui, tá aqui 1,5. E o outro, o ramo do LGR sai do polo em -3 e procura o zero em -2, tá certo? Então, beleza, nosso gráfico do LGR está coerente e refinado, tá certo? Beleza, pessoal? Valeu demais, até a próxima.